Boa noite, pessoal. Vamos iniciar a aula referente a acidente de trabalho. Nessa aula vamos mencionar qual seria a definição, os tipos e os procedimentos legais de um acidente de trabalho. Então, segundo o artigo 19 da Lei número 8.213/91, acidente de trabalho ele é o que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, do hospital ou do local onde há o empregador. Bem como a segurado especial ou as atividades que ele pratica nesse serviço. No caso, pode provocar lesão corporal, perturbação funcional, que causa a morte, a perda da função ou redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho. Ou seja, é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, resultando em um dano para o trabalhador. Em palavras mais simples, o acidente de trabalho é aquele que se verifica no local no tempo de trabalho, que produz essa lesão corporal ou perturbação funcional ou doença que resulte em uma redução na capacidade do trabalho ou do ganho ou morte. Então, essa lesão corporal junto a essa perturbação, ela pode causar o que nós já falamos, morte ou perda da redução permanente ou temporária da função do empregador. Mas para a gente caracterizar esse acidente de trabalho, a gente tem que pensar que é necessário ter essa relação entre o acidente sofrido, que seria um dano, e o exercício laboral. E pensando nisso, a gente nós podemos verificar quais são os tipos de acidente de trabalho. Então, tem três mais importantes, que seria o acidente típico, seria o acidente que vai ocorrer durante a execução, a jornada de trabalho, e acontece de forma súbita ou inesperada. Um exemplo disso seria um trabalhador que caiu de um andaime de um prédio. Então, não acontece de forma esperada. Então, não foi esperado, ter esse acidente. Então, esse é caracterizado como acidente típico. Tem um acidente de trajeto ou de percurso que vai acontecer no momento do deslocamento do funcionário do trabalho para casa ou da casa para o trabalho. Então, seria um acidente de moto, um acidente de carro, um acidente de ônibus, referente a esse funcionário no momento em que ele está indo para casa ou está indo para o trabalho. Tem um outro que seria um acidente atípico ou uma doença ocupacional. Nesse acidente, ele vai desencadear em algo, algum dano referente ao exercício profissional. Mais comuns são as ler-e-dortes, que seriam umas lesões por esforço repetitivo. Às vezes um escritor que escreve, faz muitas coisas no computador, então ele acaba desencadeando uma ler, uma dorte referente ao trabalho. Então é atípico, ele pode provocar, pode desencadear o acidente de trabalho. E em qualquer um desses casos de acidente de trabalho, a gente tem que pensar na vítima. Então, pensando nisso, pensando na vítima, o primeiro procedimento em caso do acidente de trabalho, ele deve ser prestado um atendimento médico a essa vítima. Dependendo do que está acontecendo, dependendo do que houve, então a primeira coisa a se fazer é dar assistência médica a essa vítima. E uma vez que esse funcionário acidentado ele recebeu o tratamento médico necessário, é hora dele ser encaminhado para um serviço de segurança e medicina do trabalho ou para uma CIPA dentro da sua empresa, para estar dando processo aos procedimentos legais referentes a esse acidente de trabalho. E esse passo ele precisa ser tomado em até no máximo o primeiro dia útil após a ocorrência do acidente. Após isso, devemos realizar a CAT. A CAT é a comunicação de acidente de trabalho. A partir dessa CAT, é um documento para formalizar os casos de acidente ou doença ocupacional dos trabalhadores. É obrigatório por lei emitir essa CAT. Ela atua como uma maneira de garantir o apoio ao funcionário acidentado através de uma documentação reconhecida. Sem ela, a vítima do acidente ela não consegue ter acesso a nenhum benefício, ou um benefício de auxílio-doença acidentária, um benefício para dar entrada no INSS ou retirada de um FGTS. Então, precisa estar emitindo essa CAT a partir da empresa para futuramente, quem sabe, o empregador que sofreu o acidente de trabalho ter algum benefício. Então, de forma mais prática, deve comunicar o acidente através do site da Previdência Social e nas próximas unidades da Previdência, caso tenha, próximo de vocês.
E em caso de afastamento por mais de 15 dias, será preciso procurar a agência do INSS mais próxima para dar entrada no auxílio-doença. Então, a pessoa, né, teve já os seus 15 dias que o médico achou necessário ele ficar afastado, foi recebido pela empresa. A partir desses 15 dias, foi necessário um novo afastamento. Então, com isso, deve-se procurar uma agência do INSS mais próxima para dar entrada nesse auxílio-doença. Com isso, né, a partir desse momento que dá essa entrada, a pessoa, né, o empregador vai passar por uma avaliação médica, né, o médico da perícia, para ser verificado se realmente ele precisa estar ali afastado para estar recebendo esse auxílio-doença. E como consequência, o empregado ele passa a ter uma estabilidade do contrato de trabalhador por 12 meses, caso ele precise se afastar mais tempo ainda. E através da CAT, que o INSS ele consegue mensurar, né, a quantidade de acidentes de trabalho que acontecem no país. Então, após realizar esses trâmites legais, né, fazer a CAT, dar entrada na Previdência, rever INSS, se caso teve que afastar ou não, deve-se averiguar como foi a situação do acidente, escrever, analisar como que foi o ocorrido, né, para que a gente veja quais foram as causas desse acidente para tentar amenizar e tentar propor esforços para combater essas causas para não ocorrer novos acidentes de trabalho. Então, pode-se dizer que o quesito mais importante, né, para não ter esse acidente de trabalho seria a prevenção. O assunto seria a segurança no ambiente de serviço. Então, um simples erro pode representar uma tragédia. Então, a melhor forma de fazer é prevenido. E o uso correto dos equipamentos de proteção individual, tanto coletiva, ele vai atuar de forma muito importante referente a esses acidentes de trabalho para que não ocorram. Então aqui tá referências, tá? Para você estar avaliando, olhando e verificando de uma forma bem mais ampla, tá? Referente ao assunto. Tem artigos, tem atividades que podem ser revistas e tudo mais, tá bom? Tem procedimentos operacionais de várias empresas que podem ser tomados como modelos para a gente estar estudando e avaliando. E só como dica para vocês, vou falar de 3 palavrinhas que seriam chaves no acidente de trabalho, que seria imperícia, imprudência e negligência. Então, a imperícia, o que seria? A gente escuta bastante falando dessas 3 palavrinhas em acidente de trabalho. A imperícia seria a falta de aptidão necessária ou habilidade ou experiência para executar determinada função. Acontece quando uma pessoa ela assume que tem conhecimento ou habilidade sobre determinada ação, sem realmente dominá-la, ou menos ter conhecimento mínimo sobre essa ação. Então, executa essa tarefa com erro ou engano, podendo causar graves acidentes. Então, ela fala que ela tem conhecimento, porém ela não tem e acaba executando tal ato de forma errônea, tá? Essa palavra ela vem do latim que significa inexperiente, sem habilidade. Imprudência também é uma palavra que veio do latim, que significa agir sem precaução, sem atenção e cuidado. Então, o que vai acontecer quando algum empregador agir com forma imprudente? Ele vai agir de forma precipitada, sem considerar os riscos. Então, às vezes, um profissional da saúde, um profissional de enfermagem vai aplicar uma medicação no paciente, não presta atenção e ele age de forma mais... vai tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, tentando puncionar o paciente, tentando fazer um curativo em outro de uma forma totalmente errônea, totalmente rápida, só que ele não pensa nas consequências dessa rapidez que pode gerar. Então acaba que você não faz bem feito aquilo, então acaba que não toma os devidos cuidados a serem, né, que deveriam ser tomados na tarefa que está fazendo. Então seria imprudência. E uma outra e última palavra seria negligência. Também vem do latim e essa palavra significa falta de cuidado. A negligência às vezes às vezes confundindo com a imprudência, porém não é a mesma coisa. Seria uma falta de cuidado, mas não é imprudência. A falta de cuidado, mas é através da omissão voluntária. Então a pessoa sabe, a pessoa conhece, mas ela omite realizar tal tarefa. Então ela não se importa com a prevenção de danos que pode ocorrer com algum fato que ocorra. Então essas seriam as 3 palavrinhas chaves referente ao acidente de trabalho. Tá? Então estudem mais, procurem mais saber a respeito. Tá ok? Boa noite a todos.